tema da nossa mensagem hoje é o presente da verdade. Acho que a maioria, deve ter recebido, ou pelo WhatsApp, ou nas nossas redes sociais, a imagem do nosso convite, do nosso culto hoje. E não sei se você reparou, se você está com ela no seu celular, você pode olhar, não tem nenhum problema de você olhar o celular, não. Se você reparou, qual é o presente que está na imagem? Emanuel, aproveita e passa para os nossos visitantes para eles verem a imagem. Isso. Você reparou qual é o presente que está embrulhadinho aí com essa fita bonita? Você reparou que é uma cruz por trás? Esse é o presente. E diz assim: o presente da verdade. Que palavra delicada. Que palavra estranha, especialmente nos últimos tempos, Mas está tão estranho que as pessoas estão até inventando palavras novas e compondo palavras novas para tentar explicar o que não precisa ser explicado. Tem a neo-verdade, pós-verdade, pseudo-verdade. Olha que pseudo-verdade. Gente, o nome pseudo-verdade já tem nome. Chama-se mentira. Não precisa inventar uma palavra para pseudo-verdade, É mentira o nome da palavra. Mas e assim por diante. E a gente vai inventando. Inventando palavras para tentar definir algo que já está explicado. Ué, pastor, como assim? Como assim já está explicado? Já está explicado. Por quê? O dono do mundo, o Senhor dos senhores, o Rei do universo, já explicou. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É interessante como quem não conhece a Deus fica tentando explicar a verdade como um conceito. A verdade não é um conceito. A verdade é uma pessoa. Você pode até me definir, André, você pode me definir pelo meu CPF, pelo meu RG, PIS. Tem diversos números que se você buscar, vai encontrar o meu nome. A verdade, ela tem um nome. E o nome dela é Jesus. Não, pastor, mas a gente está querendo dizer assim, os conceitos, o que é verdade e o que é mentira. Mesmo assim, a gente precisa entender que a verdade, ela não é uma ideia. A verdade é real. A verdade tem as mãos perfuradas. E elas foram perfuradas por mim e por você. A verdade tem rosto. E ela é um presente. Ela é um presente. Tem nome isso. Isso chama-se graça. É presente. Nós hoje vamos continuar nosso estudo a respeito das cartas de Paulo a Timóteo. E eu amo como Deus faz, como Ele prepara tudo. No domingo passado, Tiago trouxe mensagem para nós, e a mensagem se encaixa perfeitamente dentro do que Deus vai construindo, que Ele tem construído para nós no livro de Timóteo. E hoje nós vamos falar sobre a verdade. Queria convidar você a ligar sua Bíblia no livro de Timóteo, segunda carta ao Timóteo, capítulo 3. Eu vou ler dos versos 1 a 9. 2 Timóteo 3, capítulo 3, versos 1 a 9.
Você abriu? 2 Timóteo 3, 1 a 9. Diz assim, palavra de Deus. Sabe, porém, Paulo falando para Timóteo, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Você reparou aí a descrição das qualidades das pessoas nos últimos tempos? Está se reconhecendo aí como 2023? Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Eu vou chamar sua atenção para esse versículo. Pessoas que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Olha que coisa curiosa. Alguém que aprende sempre, não para de aprender, sempre, aprende sempre, mas jamais pode chegar ao conhecimento da verdade. Não esqueça, o tema do nosso culto hoje é o presente da verdade. Você já reparou que eu já falei o tema do nosso culto 8 vezes durante o culto? Vou falar mais algumas, que é para você não esquecer. A verdade é um presente. Se a verdade é um presente, preste atenção nessa frase. Pessoas que aprendem sempre, mas jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Porque a verdade, ao contrário do que o que a gente pensa, não está ligada ao conhecimento. Como assim? A verdade não está ligada ao conhecimento. Não é através do conhecimento que se adquire a verdade. Nós temos um problema aqui, pastor. Porque eu sempre pensei que a gente precisava conhecer, ler, se informar para saber o que é a verdade. Temos um problema, porque não é assim que a palavra de Deus ensina. Chamei sua atenção até agora? Veremos. Lembra que eu falei que a verdade é um presente? E um presente você pode aceitar ou não. Não é? Se você não puder aceitar, não é um presente, amigo. Aí já é uma obrigação, qualquer outra coisa. Se é um presente, você pode recusar. Você pode recusar a graça de Deus? Sim, pode. A próxima vez que eu perguntar, você pode fazer assim. Você pode recusar a graça de Deus? Sim. É absurdo, mas sim. Porque Deus é amor. Você pode recusar. Presente é assim. Você pode recusar. Não tem pegadinha não na pergunta do pastor. Sim, você pode recusar. Eu sei que eu sou mais velho. Tem um programa de televisão que talvez, não estou querendo fazer nenhum merchandising, até porque já acabou, mas assim, tinha uma série, os Friends, talvez alguns de vocês tenham assistido. Quem já assistiu Friends? Pode levantar a mão para mim, para eu ver.
Deixa eu dar uma olhada aqui. É impressionante a quantidade de pessoas que não assistiu. Impressionante, né? Mas tá bom. Mas eu vou contar uma cenazinha, né? Tem uma cena muito interessante. Entre os amigos tinham dois, né? O Joey e o Chandler. Eles eram muito amigos, né? O Joey e o Chandler. E tem um episódio em que o Joey é muito... Ele é extremamente espontâneo e tal, assim, meio bobão e tal. E ele resolve dar um presente para o Chandler. E ele compra uma pulseira dourada, de um gosto extremamente questionável, uma pulseira assim, enorme, um dourado assim, um negócio. E ele compra, são duas, uma para ele e uma para o Chandler, para dizer que eles são amigos. Aí ele chega com uma felicidade, um sorriso enorme, já com a pulseira dele, e diz assim: amigo, olha só o que eu comprei para você. E aí ele mostra assim, né, a pulseira, pá, pro Chandler. Olha, eu já estou usando, põe a sua. Aí o Chandler olha assim para aquele negócio assim, fica se imaginando com aquele negócio, tendo que sair, tendo que usar, e pega assim, e recebe, e dá aquele sorriso característico dele, né? E vai. E o episódio inteiro se passa nele, quando o Joey chegava perto, ele botava a pulseira e depois escondia, e depois botava e escondia. Ele não queria aquele negócio. Foi uma prova de amor, mas ele não queria. Presente é assim. E chega um momento em que o Joey descobre que ele não gostou. E aquilo parte o coração dele. Ele diz assim: nós não somos mais amigos. Acabou agora a nossa amizade. A Ana, quando eu perguntei se a gente pode recusar a graça, a Ana respondeu: é absurdo, mas sim, nós podemos. Mas tem uma diferença. Quando a gente recusa o presente da graça e da verdade, Deus continua nos amando. Sim, eu creio que Ele se entristece, mas Ele continua nos amando. Acontece que hoje em dia, a gente acreditou, nós que supostamente conhecemos a Deus, gostaram da palavra supostamente, nós não fizemos nada durante muitos anos, e hoje em dia, nós mesmos acreditamos que a verdade se chega através do conhecimento, do estudo científico. E eu não sei se você reparou, ao longo do século passado e nesse nosso, nós, eu e você, tiramos Deus de tudo que simboliza conhecimento. Você sabe onde é que começaram as universidades e os estudos? Foram ligados a Deus. Os estudiosos sempre foram as pessoas que buscavam a Deus. Mas desde o século passado, Deus foi sendo retirado de qualquer local onde se busque conhecimento científico. As universidades foram o primeiro alvo. E não se pode mais falar de Deus. Restaram ainda os seminários, as universidades teológicas, que mesmo assim são seculares. Então eu e você validamos que as coisas de Deus não têm nada a ver com conhecimento. Pergunte para qualquer pessoa hoje em dia, e as coisas de Deus não tem nada a ver com conhecimento científico. Mas como assim não tem? Foi o meu Deus que fez as leis da natureza. Foi o meu Deus que estabeleceu a gravidade. Foi Ele que criou os planetas. Não. Eu passei 2 vezes pela mesma situação. Primeiro com a Júlia, e 9 anos depois com o Felipe. Naquele momento em que eles chegam da escola, e que pela primeira vez ensinaram que a criação não é verdade. Eu me lembro, as 2 vezes foram igualzinho, foi na hora do almoço. E começaram a falar, aí eu olhei para os dois, não sei se eles se lembram, olhei para os dois e disse assim: não, a sua professora está errada. Foi Deus que criou o mundo. E tem mais, Ele criou em 7 dias.
Você já teve essa conversa com seu filho? Você se encabulou de dizer que foi o teu Deus que criou o mundo? É desde pequenininho. Desde pequenininho, o mundo tem tirado a verdade do conhecimento científico, a verdade é Deus. E aí, as pessoas são ensinadas uma suposta verdade, e qualquer outra coisa que for de Deus, que não fizer sentido junto com a ciência, não é verdade. Quem disse? No aniversário da Cris, nós tivemos o privilégio de fazer uma pequena viagem aqui pelo Cerrado, e nós visitamos um local de preservação, ecoturismo, um local bem grande, uma fazenda muito grande, muito bonita, de preservação ambiental, cachoeiras e diversas coisas. E aconteceu uma experiência muito interessante. A gente chegou lá, já era assim, a gente já tinha ido para outro local, e foi lá para o final da tarde, depois do meio-dia, e a gente chegou para se informar o que é que, né, como é que a gente podia fazer, quanto é que custava, se ainda dava tempo da gente conhecer algumas coisas. E a gente conheceu um senhor bem simples, né? Um senhor, a gente notava que era bem simples, gostava, né, aquelas pessoas gostam de estar no mato mesmo e tal. Ele veio, aí olhou, não era o trabalho dele, mas ele estava fazendo outra coisa, mas disse, não, mas o fulano não está, então eu vou atender vocês. E ele passou uns 30 minutos mostrando fotos, foto mesmo, foto revelada, aquela álbum de foto, coisa que a gente quase não vê mais, né? Das atrações, daquilo que pode fazer, e ele falando de como é importante nós conservarmos a natureza, e realmente, claro que é, e ele comentava e aquilo vibrava, a gente notava que ele gostava de falar, e tal, e falou da ciência, e dava detalhes científicos da fauna e da flora, e ele começou a falar, não, porque o meu Deus é a matemática, e o meu Deus são os números, observe como tudo se encaixa. E ele começou a falar de diversas coisas que se encaixavam, e é verdade, porque nosso Deus não é um Deus de confusão, e o que ele faz se encaixa mesmo. E ele começou a falar, e os números, ele dizia, e ele falava, e ele dizia, e tal, e eu esperando ele respirar, e ele falava, e ele não parava, e eu esperando, ele vai respirar alguma hora, eu vou esperando, e ele não parava, e ele parou, e eu disse assim, quando ele finalmente tomou, e o meu Deus foi que fez tudo isso. A conversa acabou. A conversa acabou. Ele entregou a chave, ele falou quanto é que custava e a conversa acabou. Mas enquanto ele falava, cada detalhe, Deus estava falando comigo, você vai deixar por isso mesmo? Essa foi a frase, você vai deixar por isso mesmo? Não, senhor, não vou não, estou só esperando ele tomar o fôlego. Ele vai tomar o fôlego, tem uma hora que ele vai parar de falar. O meu Deus foi que fez tudo isso aí. Será que a gente tem declarado quem é a nossa verdade? Não faz sentido o Senhor ter ressuscitado no terceiro dia. Não faz o menor sentido. Mas eu vou fazer igual Elias fez lá no Monte Carmelo. Decida hoje quem é o seu Deus. Se a ciência é o seu Deus, sirva com vontade, igual aquele senhor estava servindo. Vibre! Sirva! Mas se Jeová é Deus, se Jesus é Deus, se a verdade é Ele, viva a verdade. Paulo advertiu, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os tempos hoje em dia são difíceis. Meu irmão, essa palavrinha difíceis, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, essa palavrinha difíceis, de novo, se você fechou o 2 Timóteo, difíceis. Difícil, te parece algo apavorador? Parece difícil? Não. Eu vou ler um outro trecho, em que talvez você entenda um pouquinho mais o que Paulo quis dizer quando ele disse que os dias seriam difíceis.
Está lá em Mateus 8, 28. Abra, Mateus 8, 28. É a mesma palavra, a mesma palavra utilizada no grego, a mesma, de difícil aí, tá? Falando sobre quando Jesus chegou na terra dos Gadarenos. Ih, pastor, já sei o que você vai contar. Né? Tendo ele chegado a outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. Furiosos é a mesma palavra de difíceis ali. Então eu vou traduzir aqui, 2 Timóteo. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos furiosos, apavorantes, assustadores. E não é porque vai haver terremotos, tremores de terra, calamidades. Não. É por minha causa, por sua causa, por causa dos homens. Porque a gente vai ser assim, egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos. Está parecendo com a gente, tá, né? Irreverentes, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. É por isso que os tempos são amedrontadores. Mas a gente acabou de cantar. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Tem uma hora que a gente precisa escolher onde é que a gente está. Sabe qual é o local mais difícil de se viver, meu irmão? O local mais difícil de você viver é tendo visto a Deus e estar longe dele. É tendo experimentado o que ele é e querendo viver do mesmo jeito de quando você nunca tinha visto. As pessoas que nunca conheceram a Deus, não tem problema, não se incomodam. Mas quem já viu Deus agir, e eu tenho certeza que você já viu Deus agir, querer viver do mesmo jeito, desse jeito aqui, E sabe o que é pior? Paulo descreve a gente. Ele diz assim, tendo forma de piedade, mas negando-lhe o poder. Essa palavra piedade talvez esteja atrapalhando um pouquinho a gente entender. Deixa eu explicar. Sabe o que é piedade? Piedade não é ter pena de ninguém. Não é esse o conceito aqui, não. Piedade é buscar a Deus. Essas pessoas aqui vivem assim e parecem estar buscando a Deus. Cantam, pregam, ofertam, mas continuam vivendo assim. Pastor, mas dá para? Dá para fazer. Dá para viver desse jeito aqui e parecer buscar a Deus. Mas aí sabe o que acontece? Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. O poder de Deus não se manifesta assim. Porque a gente pode enganar a nós, mas de Deus não se zomba.
aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher. Não dá para a gente viver buscando a Deus e não tendo domínio de si mesmo. Não, mas domingo eu vou, me emociono com a palavra do pastor André, eu gosto, gosto daquele louvor. Gente, quando a Isabelle está cantando, que bênção que é, quando o Felipe está tocando, que coisa maravilhosa, eu me emociono. Não adianta nada se emocionar, emoção não leva a nada. Deus quer transformação, e o Evangelho é o poder de Deus para salvação. Deus quer transformação na minha vida e na sua. Deus quer transformação nas pessoas que vivem com você, que convivem com você. Mas pastor, eu realmente tenho dificuldade em entender que dá para viver assim. Vamos lá pular para o versículo número 8, e ele diz assim: e do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés. Você sabe quem são Janes e Jambres? Eu desafio você a achar esse nome novamente na Bíblia, Janes e Jambres. E da forma como Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Será que a gente pode resistir à verdade? Pode, porque a verdade é um presente. Então você pode fazer igual o Chandler e não querer o presente. E do modo como Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. Pastor, não aguento mais. Fala quem é esse Janes e esse Jambres. Procure aí na sua Bíblia. Duvido. Interessante demais. Esse trecho do Novo Testamento é interessantíssimo. Você lembra que Moisés chegou? Olha para mim, meu irmão, você vai gostar disso. Você lembra que teve um momento que Moisés chegou para Faraó com o bordão dele, e Moisés chegou e jogou o bordão no chão? O que aconteceu? Pastor, não sei. Ô meu irmão, você faltou esse episódio da classe das crianças? Virou uma serpente. O bordão de Moisés jogou no chão e ele virou uma serpente. O que aconteceu logo a seguir? Os homens de Faraó fizeram a mesma coisa. Isso passa despercebido. A gente não gosta de ensinar isso. Difícil pregar sobre isso. Como assim, pastor? Os caras jogaram um pedaço de madeira e ele virou serpente. Sabe como era o nome daqueles homens? Janes e Jambres. Eu adoro quando a gente está pregando e a igreja faz gente, é um som assim melodioso. Eles resistiram a Moisés. Legal demais. O que aconteceu a seguir? A serpente, a outra já pesquisou, né? Aí a serpente, né? A vara de Moisés, o bordão de Moisés se transformou em serpente. A serpente dele comeu as outras. Ficou por isso não, tá? Você pensa que o nosso Deus tinha deixado por isso mesmo? Não ficou por isso não. A vara de Moisés comeu as outras serpentes. Tá, mas eles fizeram um pedaço de pau virar uma serpente, pastor. Foi. Como? Não sei. Vou fazer igual o João Grilo. Só sei que foi assim. Foi. Você pensa que o mal não tem poder? Pense de novo. Pense de novo. A Bíblia diz que nos últimos tempos as pessoas farão sinais e enganarão até mesmo os escolhidos, pelo tipo de sinal que será feito. Então, meu irmão, não é pelo sinal que você deve se empolgar, é pela verdade.
Moisés fez as águas se tornaram em sangue. Janes e Jambres fizeram a mesma coisa. Os cientistas, os homens da ciência que se gabam da sua cultura, não fazem a menor ideia como é que os egípcios fizeram algumas coisas que eles fizeram. Sabe por quê? Porque Deus não quis que a gente soubesse. Porque ai do povo que vai contra a mão de Deus. Até a memória dele se apaga. Está escrito na Bíblia. Coisas aconteciam, meu irmão, que a gente não faz nem ideia. E é tão surreal que o mal é tão, mas tão infeliz, que qual é o milagre que eles deviam ter feito quando Moisés transformou as águas em sangue? Desfazer, né? Eles deviam ter transformado em água de novo. E o mal é tão que a pouca água que restou, ele transformou também em sangue. Que assim é o mal. Ele quer é o sofrimento. Não existe meia verdade. Só existe mentira inteira. O mal não tem intenção de nos contar mentiras horríveis, não, meu irmão. O mal pega uma verdade maravilhosa e distorce só uma coisinha. Não tem como o mal dizer que o casamento é ruim, porque o casamento é maravilhoso. Mas ele distorce só uma coisinha. E a gente passa a duvidar do casamento. Não tem como o mal dizer que sexo não é bom. Foi Deus que inventou o sexo. Mas o mal distorce só uma coisinha. Não tem o mal como o mal nos convencer que estar junto é ruim, porque Deus nos fez para estarmos em unidade. Mas o mal distorce só uma coisinha. A verdade é um presente. A verdade é um presente. E Paulo fala sobre o que aconteceu com Janes e Jambres. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Não, pastor, mas e vai acontecer da insensatez da ciência se tornar evidente? Vai. Porque todo olho vai ver, porque a trombeta vai soar, e todo olho vai ver, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Antigamente eu olhava para essa frase e ficava assim, quero só ver. Eu quero só ver. Você vai estar com o joelho dobrado. Eu falava isso comigo mesmo. Eu ficava assim. Um belo dia eu estava nesse jeito e Deus disse assim: você vai estar olhando para mim. Você não vai nem se lembrar. Na minha presença, você acha que você vai ficar olhando para quem está de joelho dobrado? Na minha presença você vai estar com os olhos fitos em mim. Se preocupa com eles não. Se preocupa comigo. De como vai ser bom. Meu irmão, minha irmã, Deus nos chama para viver diferente.
Os tempos são terríveis. Os tempos são terríveis. Mas a verdade continua sendo verdade. Eu vou continuar vivendo a verdade. Eu vou continuar aclamando a verdade. Eu vou continuar pregando a verdade. Não estou desfazendo da ciência, não. A ciência é maravilhosa. Gosto. Leio, estudo. Só não é o meu Deus. O meu Deus foi Ele que fez tudo isso. Não estou clamando ninguém para virar negacionista. Por favor. Estou clamando para que você aceite o presente da verdade. Deus já veio. Ele já se entregou. Não se impressione. Não se impressione. Não se impressione com as coisas dos últimos tempos, não. Permanece fiel. Confia em Deus. A verdade não muda. Ela é eterna. Deus nos ama de tal forma que mesmo quando a gente questiona, Ele vem e coloca a gente no colo e diz assim: confia. Quando Deus te falar e você não entender, só confia, meu irmão. Quando Deus te falar e não fizer sentido, só confia. Quando Deus te falar e estiver demorando, e já não estiver dando mais para aguentar, só confia. Tiago 1,18 diz assim: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Deus quer que eu e você, que a gente se multiplique, e um novo povo seja formado, no meio desse mundo descrito aqui, no capítulo 3, da segunda carta de Timóteo. Discipule, que a sua vida transforme pessoas e elas conheçam a verdade, para a glória de Deus somente, em nome de Jesus. Amém? Amém. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, para a glória de Deus. Amém.